Larissa Bombardi, que está com a gente desde o início do canal, já há 4 anos, está hoje onde e fazendo o quê? Sei que você está na Europa, mas você está sempre em trânsito. Como vai você? Obrigada, Bob, de novo. Que prazer essa trajetória contigo. Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa na França, num programa do governo francês que se chama Pausa, que é um programa que acolhe pesquisadores exilados. Então, eu desenvolvo um projeto num núcleo de pesquisa que se chama SESMA, em colaboração com a professora Isabelle Hillenkamp, e o tema da minha pesquisa é justamente o impacto dos agrotóxicos na saúde das crianças e das mulheres. Tem um recorte de gênero também nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. Vamos chegar a isso, mas você falou em pesquisadores exilados. Então, para Sim. quem está chegando de passagem agora, não viu, não acompanhou, do que se Uhum. trata e vocês são quantos e desde quando? Uhum. Bem, eu estou exilada desde 2021 na Europa. Eu fui ameaçada no Brasil depois de ter lançado um atlas mostrando o impacto dos agrotóxicos no Brasil e as conexões com a União Europeia. Depois que eu lancei esse atlas em inglês na Europa, eu passei a sofrer diferentes tipos de ameaça. São muitos os exilados de muitos países nesse programa. Então, tem muitas pessoas do Oriente Médio, como também tem da Ucrânia, e algumas brasileiras. Eu e o caso da Márcia Tiburi, que também foi acolhida nesse programa até recentemente. Uhum. E vocês quantos eram? Isso foi nos anos Bolsonaro. Quantos chegaram a ser? Se eu não me engano, eram uns 40, alguma coisa assim, né, no Brasil? Eu não sei o número exato, mas mais de 40, com certeza, em diferentes lugares do mundo, não só na Europa, alguns se refugiaram nos Estados Unidos também, em outros países que receberam esses pesquisadores, muitos pesquisadores, né? Inclusive, a gente criou uma rede, eu tomei parte nessa rede, ela já existia quando eu fui convidada, que se chama Irerê, é uma rede de apoio a cientistas ameaçados, a pesquisadores ameaçados, é uma rede brasileira. Irerê é um pássaro que avisa outros pássaros quando há um perigo, quando há um risco. Essa rede está em curso. Eu mesma representei a rede Irerê há um mês em Edimburgo, num evento sobre a integridade da ciência. Era justamente uma homenagem ao pesquisador que foi o primeiro a mostrar os impactos dos transgênicos na saúde humana, um pesquisador radicado na Escócia. Então, é um tema muito importante para nós do Brasil, mas para o mundo. É bom você dizer isso para as pessoas, porque as coisas são muito rapidamente devoradas hoje em dia, as Uhum, pessoas se lembrarem onde estávamos e onde estamos, né? Então uhum. sigamos. E agora, no momento, qual é a novidade, a notícia dessa semana agora, que eu sei que parte daí da Bélgica? Tem uma Mas notícia incrível, que a Bélgica acabou de, sexta-feira, anunciou que vai proibir a exportação de agrotóxicos proibidos na própria Bélgica, na União Europeia. Então, é uma decisão incrível. Tem uma coalizão muito grande de organizações da sociedade civil pressionando o governo belga a fazer isso, como tem na Alemanha, como tem na Holanda. E é uma decisão que já havia sido tomada pela França há 2 anos atrás, então é algo que cresce. A União Europeia está cada vez mais discutindo esse duplo padrão, esse dois pesos e duas medidas, quer dizer, essa grande incoerência de produzir e exportar substâncias que eles não toleram no próprio território. A gente está diante de uma forma muito colonialista desse sistema se organizar. tá, só para ter uma ideia, Uhum, só para ter um exemplo, por exemplo, que marcas ou que nomes populares de uhum. agrotóxicos estão sendo proibidos, essa exportação vai proibir da Bélgica e da Europa? Aham, posso dar alguns exemplos. Eu posso falar do fipronil, por exemplo, que é o principal agrotóxico associado à morte das abelhas, não só as abelhas, mas todos os outros polinizadores que são responsáveis pela manutenção da biodiversidade. Eu posso falar de prodione, eu posso falar também de É o Prodione, clopirifos, enfim. o Ele que é é um, essas substâncias, muitas delas, elas, na verdade, elas não causam um problema só, elas causam muitos problemas. O iprodione, por exemplo, ele é um disruptor endócrino. O que que é isso? É uma substância que provoca alterações hormonais. Então, tiroidite, etc, etc, etc. isso, ou problemas
até mais graves do que esses. Quando a gente fala, por exemplo, de puberdade precoce, é uma coisa que eu sempre falo ou nas palestras ou nas entrevistas, de um estudo feito no Brasil pela Ada Pontes, do Ceará, que mostrou crianças que desenvolveram puberdade precoce por causa da exposição a agrotóxicos. E puberdade precoce, no caso, eram menininhas de 2 anos, bebês de 2 anos, meninas que desenvolveram mamas e pelos pubianos. Então, quando a gente está falando de alteração hormonal, a gente pode estar falando, inclusive, disso. A gente está falando de infertilidade, a gente está falando de problemas no desenvolvimento e isso, também câncer. Muitas dessas substâncias foram proibidas porque estão associadas a câncer ou a mal de Parkinson, Alzheimer, todas essas doenças crônicas que têm afetado a saúde muito da população brasileira também. E quais são as empresas, nominalmente falando, que nesse momento, com a proibição já da França, da Bélgica, se espalhando pela Europa, quais são as empresas que não poderão ou que se comprometerão ou não exportarão mais para o Brasil, do ponto de vista de mega empresas que as pessoas conhecem? Olha, são as grandes que a gente já conhece. Dessas que estão sediadas na Europa, a Bayer, a BASF e a Syngenta. A Syngenta agora foi comprada pela ChemChina, que é uma estatal chinesa, mas ela tem uma fábrica muito grande, por exemplo, em Senef, aqui no interior da Bélgica. Então, ela continua produzindo e exportando a partir da Bélgica. Então, Bélgica, França e Alemanha são os 3 principais países, os maiores exportadores da União Europeia. O Porto de Antuérpia é o grande porto, o Porto de Antuérpia aqui na Bélgica é o grande porto exportador dessas substâncias. Então, essa tríade, Alemanha, França e Bélgica, é a tríade grande responsável pela exportação de agrotóxicos proibidos. Só a Bélgica exportou quase 50 milhões de quilos de agrotóxicos proibidos nos últimos anos. O Brasil é o principal destino dos agrotóxicos proibidos. E só para lembrar do nosso campeão usado no Brasil, glifosato, né? Está nesse pacote também. E lembrando para quem... O glifosato não está nesse pacote, porque o glifosato ele ainda é autorizado na União Europeia. Tá. Mas a Áustria já proibiu, se eu não me engano, não é isso? A Áustria já proibiu, a França proibiu, mas não entrou em vigor ainda. Eles ainda estão discutindo isso. É um lobby gigante também, o lobby do glifosato no mundo inteiro, mas aqui também. A União Europeia renovou a licença do glifosato ano passado, em 2022. Então, por mais 5 anos, ele está autorizado aqui. Só para lembrar o distinto público, glifosato da Bayer Monsanto, que foi processado, está pagando 10 bilhões e 900 milhões de dólares a 125 mil americanos que entraram na justiça por doenças comprovadas. Exatamente. O caso do mais emblemático do jardineiro, zelador, né, da Califórnia, ele desenvolveu um tipo de câncer chamado linfoma não Hodgkin, e ele foi o primeiro caso que chegou ao tribunal e eles ganharam a causa contra a Monsanto, porque a Monsanto sabia dos malefícios e do risco de câncer. Então, por isso, esse volume todo de dinheiro que a Bayer, que agora comprou a Monsanto, acertou esse valor na justiça, mesmo previamente, inclusive por aqueles que virão a ser contaminados por glifosato, que é, só para lembrar, Bob, que é considerado cancerígeno, potencialmente cancerígeno para seres humanos, pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. São quase 10 anos que o glifosato é avaliado como potencialmente cancerígeno para seres humanos e comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Ação que envolveu, salvo engano, até 125 ou 123 mil pessoas. E lembrando que em que quantidade é usado o glifosato no Brasil? Bom, o glifosato, em termos de volume, ele é o mais vendido no Brasil. Se a gente olhar para os 10 mais vendidos e soma do segundo ao 10º lugar, eles não chegam no volume do glifosato. O glifosato, ele é popularmente conhecido como mata-mato ou como Roundup, que era a marca do glifosato comercializado pela Monsanto. Mas o Brasil autoriza um resíduo dessa substância na água potável 5.000 vezes maior
do que o resíduo autorizado pela União Europeia na água potável da União Europeia. Então, é como se a gente valesse menos. É como se a gente fosse feito de outro material, de outra substância. 5.000 vezes menor. Na União Europeia, 5.000 vezes menor o resíduo Nós autorizado valemos dessa 5.000 substância. vezes menos. Isso. Então, essa é a medida da Bélgica. E qual é o panorama hoje, antes de entrarmos em outros assuntos, né? Qual é o panorama hoje, qual é o recado, qual é a mensagem que está saindo da Europa para o Brasil? E qual é o prazo disso? Olha, a mensagem que está saindo da Europa para o Brasil é: a gente tem que discutir um outro padrão de civilidade. Acho que esse é o grande recado para o mundo todo, que não é possível a gente continuar nesse avanço predatório da agricultura predatória como a gente tem continuado. Tem uma hipocrisia instalada aí, eu diria que tem um colonialismo instalado aí, porque, na verdade, a União Europeia ela tem uma regulação própria para agrotóxicos, ela tem uma regulação própria para químicos no geral, é uma sigla em inglês, REACH, é uma resolução para químicos, e ela, de alguma forma, está numa bolha protegida de algumas substâncias. Obviamente que essa bolha ela é toda cheia de furos, não está numa redoma, porque grande parte dos alimentos consumidos na União Europeia vem de outros países, inclusive do Brasil, e dos outros países do Mercosul com resíduo de agrotóxicos. Estou falando isso tranquilamente, porque o monitoramento de diversos países da União Europeia, e particularmente da Bélgica, mostra a entrada de agrotóxicos proibidos dentre os países membros que estão sendo usados no resto do mundo. Então, tem esse círculo de envenenamento. Então, eu acho que o que está surgindo bastante em função das pressões da sociedade civil organizada é que a gente discuta um novo patamar, um novo padrão de civilidade, de sociabilidade. Mas, além da discussão, há uma coisa objetiva em relação ao Brasil já a partir do ano que vem. Objetiva, não tem uma medida já? O Parlamento Europeu não tomou decisões em relação à exportação, importação, ou não está valendo, não vai valer? Como é que é? O que eu penso que está valendo até agora é uma reflexão a respeito do acordo Mercosul-União Europeia. É dizer, bom, ou o Brasil se adequa ou não vai ter acordo. Então, isso é o que está colocado, porque a União Europeia ela tem para ela mesma dois programas já em vigor, um que é o Acordo Verde, o Green Deal, e o outro que é uma estratégia que se chama Farm to Fork, quer dizer, do campo à mesa, do campo ao garfo. E esses dois acordos internos da União Europeia, eles vão no caminho do banimento de algumas substâncias e da redução em 50% do uso de agrotóxicos. E isso, obviamente, não está em equidade alguma com o padrão do Brasil, por exemplo. Então, tem uma tensão instalada em torno desse tema. E você esteve há pouco na ONU. O que aconteceu na ONU, no evento da ONU? Sim, agora em março de 2023 a gente esteve em Nova York, na sede da ONU, por ocasião do encontro da ONU para o tema da água. Foi a reunião das Nações Unidas para o tema da água e nós fomos lançar uma iniciativa que é uma aliança, ela tem uma sigla em inglês, é uma aliança para a padronização de agrotóxicos, e em inglês é International Alliance for Standard. Espera aí que eu tenho que editar isso. IPSA, International Pesticides Standard Alliance. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha uma única regra para o mundo todo, em termos de quais agrotóxicos são proibidos, limites de resíduos nos alimentos e na água. E quem faz parte dessa aliança, Larissa? Olha, essa é uma aliança composta por representantes da sociedade civil organizada, por representantes no Brasil, membros do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e também cientistas de diversas universidades no mundo. É uma aliança que congregou pessoas dos 5 continentes, a gente fez esse esforço. E também quem teve presente, quem fez uma fala de abertura desse evento foi o Marcos Orellana, que é o relator da ONU para substâncias tóxicas e direitos humanos, vendo com muito bons olhos essa iniciativa. É uma preocupação, de alguma forma, desse relator da ONU e do anterior também,
especialmente considerando o impacto nas gerações futuras. Então, é uma organização que põe em conjunto sociedade civil, academia e representantes dos governos, se a gente for pensar em Ministério Público. Não é possível que a gente continue lidando com uma aberração dessas, uma simetria dessas, em que um cidadão na União Europeia vale 5.000 vezes mais do que um cidadão brasileiro, usando a sua metáfora, e que a gente também tem as mesmas regras para aplicação. Então, se na União Europeia, por exemplo, não é permitido pulverização aérea, seja por drone, seja por avião, por conta da deriva, por conta do impacto ambiental e mesmo humano dessa prática, isso tem que ser... E não é permitido, né? Não é permitido. No Brasil, estou lendo que parece que outros estados estão começando a querer adotar. Estão começando. Foi uma grande conquista do Ceará, o Ceará saiu na frente, propondo um projeto de lei do deputado Renato Roseno, ganhou no Ceará, essa lei foi aprovada e recentemente no Supremo Tribunal Federal, os setores organizados, os setores ruralistas, entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra a decisão do Ceará, argumentando que um Estado não poderia ter soberania suficiente para decidir sobre a matéria. Felizmente, o Supremo não aceitou isso, obviamente, e isso tem crescido, é um movimento que está crescendo nos outros estados também, estão tomando a mesma decisão. Proibição de pulverização aérea. Proibição de pulverização aérea, porque a pulverização aérea, além da contaminação ambiental, ela tem sido usada como arma química nos conflitos fundiários no Brasil. Então, é de uma perversidade que não tem tamanho. Então, por isso também, voltando a essa aliança internacional, o nosso objetivo é também prever a eliminação programada do uso dessas substâncias. A gente está falando de mudança climática, a gente está falando de um outro desafio que está posto para a humanidade que nunca esteve posto antes como está agora. Então, é disso que se trata. É nisso que a gente está trabalhando. Você falou há pouco em setores do agropecuário. Como é que você vê o agro do Brasil? Você vê como uma coisa única, uniforme, ou tem jogo? Como é que você vê? Ele não é uniforme, mas eu diria que majoritariamente a gente tem essa classe que domina a propriedade privada da terra no Brasil, a gente tem isso, 1% dos proprietários controlam 50% da área no Brasil, eu vejo que o Estado brasileiro, de alguma forma, não só o brasileiro, mas dos países latino-americanos, ele tem mediado, infelizmente, os interesses dos grandes proprietários rurais e das grandes companhias, por exemplo, do hemisfério norte, como daqui da União Europeia, dos Estados Unidos e mais recentemente da China. Então, o que acontece? A terra, se a gente olha, eu vou dar um passinho atrás, se a gente olha, por exemplo, para essa relação bilateral Mercosul-União Europeia, a gente vê que os 12 produtos mais exportados pelos países do Mercosul para a União Europeia são principalmente produtos minerários ou de origem agropecuária. Os 12, de 1 até o 12, é disso que a gente está falando. E, por outro lado, quando a gente vê o que a União Europeia mais exporta para os países do Mercosul, a gente vê produtos ópticos, produtos farmacêuticos, produtos químicos, carros, maquinários, etc. Então, a gente está diante de uma inserção na economia mundial absolutamente subalterna. E isso, claro, que está ligado à maneira como a terra foi apropriada no Brasil e também nos outros países da América Latina. Então, há uma elite, digamos assim, que controla a propriedade da terra, que avança para e passo, digamos, inclusive com apoio financeiro para lobby das indústrias sediadas na União Europeia, numa devastação desenfreada, seja uma devastação física ligada ao desmatamento do Cerrado, da Amazônia, e mais recentemente uma devastação química, isso que eu tenho chamado de colonialismo químico. E por que eu estou usando essa palavra colonialismo químico? De onde vem isso? Estou trazendo uma palavra do passado, não é? Da maneira como nós fomos efetivamente colonizados, sendo usurpados, tendo nossas riquezas arrancadas, e um genocídio que foi a maneira como nós nos constituímos territorialmente, e o que está acontecendo hoje continua sendo a mesma coisa, só que numa outra esfera, com moléculas ultramodernas, entre aspas, que está nos dilacerando não só fisicamente, mas quimicamente. Então,
eu diria que é majoritariamente é um setor que age de uma forma predatória, mas, obviamente, se a gente for olhar para a riqueza da alimentação brasileira, se a gente for olhar para a segurança e para a soberania alimentar, a gente tem uma agricultura familiar, uma agricultura camponesa que é incrível, que é o que nos salva digamos assim, do ponto de vista da soberania. Então, o Brasil é o país que é o maior exportador de carne bovina, um dos maiores exportadores de carne bovina, e, no entanto, o preço da carne é muito cara no Brasil. Por exemplo, a carne, ou o Brasil é o país em que o feijão é o símbolo da alimentação nacional, mas a gente importa feijão há mais de 10 anos. Então, há uma total incoerência na maneira como a terra foi e continua sendo apropriada. E se a gente olha para o nosso Congresso hoje, e a gente vê a bancada ruralista, em que muitos desses deputados e senadores foram financiados por desmatadores, e quando eu falo desmatadores é porque foram instituições que foram multadas pelo IBAMA por desmatamento, então a gente tem um Congresso que não representa o conjunto da sociedade brasileira. A gente tem uma sociedade que é majoritariamente urbana e a maior representatividade no Congresso brasileiro, na Câmara e nos Senados, é de ruralistas. Entende? Então, tem um lobby dessas empresas que funciona. O grupo de olho nos ruralistas mostrou isso de uma forma clara, como o dia, como essas empresas sediadas na União Europeia financiam o lobby que acontece no nosso parlamento. Então, eu diria que majoritariamente a gente tem um setor agrícola que age de forma predatória. É uma escolha a gente ter transformado um território igual à Alemanha só em soja no Brasil. Isso é uma escolha perversa que não interessa a ninguém. Não resolve o problema da fome. Os dados da fome no Brasil mostram que a fome dobrou em 4 anos. Não resolve o problema da fome nem mundialmente, porque mesmo no plano mundial a fome também aumentou. Então a gente não está mais falando de agricultura. A gente está falando de como a apropriação da terra tem servido para alimentar os interesses dos poucos detentores da terra nos países da América Latina e das indústrias que se organizam de forma oligopolística, quer dizer, meia dúzia de indústrias controlando toda a venda mundial de sementes, de sementes, de agrotóxicos e todo o aparato tecnológico para essa agricultura. Você está me falando que pelo que eu estou entendendo, tem o seguinte quadro. De um lado, você tem normas que claramente começam a, aspas, proibir esse ambiente a partir do ano que vem, a partir da Europa, de um lado. Do outro lado, como você tem essa política que você chama de neocolonial, isso complica ainda mais o jogo do Brasil, a porção ogro do agro, não é isso? Porque você está dando a justificativa para o discurso protecionista europeu que não quer quer vender e não quer comprar do Brasil, então os caras vão se utilizar disso, é isso? De alguma forma, aqui, os produtores rurais na União Europeia, o principal argumento deles eles são contra o acordo porque eles dizem a gente não trabalha em pé de igualdade. Os caras usam agrotóxicos que a gente não usa, é isso? Por exemplo, né? Por exemplo, para falar pouco, porque se a gente olha, por exemplo, os resultados de trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão libertados no Brasil, a gente vê uma mancha, acabei de mapear, vou lançar, justamente nos estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira. Então é disso, para falar pouco eu estou falando de agrotóxico. Vai lançar quando? Esse ano, em agosto, espero. Então é disso que a gente está falando. Em situação semelhante à escravidão no Brasil. Isso, é disso que a gente está falando. Então, como isso, né? Agora, obviamente que tem uma, eu diria que eu não quero usar uma palavra do âmbito moral, né? Mas se eu for usar uma palavra do âmbito moral, eu diria que tem um cinismo, tem uma hipocrisia da União Europeia, mas a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um bloco econômico, enfim. Então, o que tem em curso agora é uma decisão da União Europeia que está relacionada com essa confortável assimetria em que a União Europeia se instaura na economia mundo. Ou seja, o que é que está em jogo? A União Europeia,
com o acordo. Tem, inclusive, um documento muito interessante escrito pela Comissão Europeia, que era por que é importante o acordo Mercosul-União Europeia, justificando que eles vão criar mais empregos aqui, vão poder exportar mais e vai eliminar algumas dificuldades que eles têm para exportar, por exemplo, químicos. Então, para não dizer que isso é uma ironia, eu diria o seguinte: tem uma posição muito colonialista da União Europeia, que também está confortável no plano do marco regulatório internacional atual para agrotóxicos, porque o que diz a regulação internacional para agrotóxicos? A gente tem 3 convenções internacionais de Basel, de Estocolmo, de Roterdã, mas o que se conseguiu banir até hoje não chega na casa dos 20 agrotóxicos. E a União Europeia, ela mesma já baniu 269. Então, quando a União Europeia exporta essas substâncias para países como o Brasil, e os representantes da Comissão Europeia são questionados, eles dizem assim: não, mas a União Europeia não exporta aquilo que os países não querem comprar. Isso se chama responsabilidade compartilhada. Eu diria, isso é o novo colonialismo, é o colonialismo químico, é a mesma coisa que no período da escravidão dizer que os escravos, os africanos, concordaram em escravizar os seus irmãos. Então, é de um nível de assimetria e de desigualdade que a gente vê sendo reproduzido hoje, de uma perversidade, porque é invisível, porque quando a gente fala dessas substâncias, não tem materialidade, a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, sabe? Mas em resumo, o agro brasileiro está jogando o jogo que os caras querem que jogue, que é ficar estão ficando em impedimento segundo as regras que os europeus estão estabelecendo. Isso. O que eu acho que a estratégia desse agro é olhar cada vez mais para a China. A China e os outros países da Ásia, que a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, por isso que uma regulação internacional é tão importante, porque o que está acontecendo também é que as indústrias sediadas na União Europeia, elas têm agora as plantas industriais delas em outros países. Então, uma regulação internacional é mais do que importante. Seria muito alvissareiro, eu diria, se o governo brasileiro atual, se o governo Lula, que bateu, não foi, em Paris, nessa lógica colonialista da União Europeia, tomasse a frente. Nesse evento em Nova York, a gente entregou para o Capobianco, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, ele recebeu das nossas mãos justamente o nosso statement, a nossa proposta desse marco regulatório internacional. Então, seria muito bonito, muito alvissareiro, seria muito pertinente que o Brasil, que é o país que mais importa agrotóxicos no mundo, que a cada 2 dias alguém, em números oficiais, morre, esse é o país que tem mortos em função de contaminação por agrotóxicos, seria muito importante e oportuno que o Brasil fosse o país a propor, no âmbito das Nações Unidas, um outro marco regulatório internacional que considerasse uma equidade, uma horizontalidade entre os países. Esse discurso que você está se referindo do Lula é aquele que ele convoca o Olaf Scholz e europeus a cuidar do meio ambiente de uma forma ou outra, não apenas exploratória e predatória, e cobra a União Europeia pelo acordo de uma forma que não seja uma ameaça. É isso que você está se referindo, certo? Sim, é isso. Como é que acabou a Organização Mundial do Comércio? Tinha eleição nos Estados Unidos em 2009. E por isso o presidente Bush se afastou da Organização Mundial do Comércio e o acordo que estava quase para ser feito não foi feito e nunca mais os Estados Unidos voltou à Organização Mundial do Comércio. Eu imaginei que o Obama iria votar assim que tomasse posse e não voltou. E a Organização Mundial do Comércio hoje faz muito pouco. E é por isso que nós temos a volta do protecionismo. Se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, aí não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Eu, se pudesse, ia pegar o chanceler alemão, ia levá-lo para ser ministro de Minas e Energia no meu país.
para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos, para exportar produtos acabados e não apenas minério. Foi a melhor coisa que eu ouvi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião. Porque é verdade. É verdade, nós somos exportadores de matéria-prima e não ficamos com o resultado daquilo que nós produzimos. Em muitos lugares do mundo, as empresas que retiram o minério sequer reflorestam a floresta. Deixam um buraco e vão embora. É uma cobrança de coerência, não é? Porque, obviamente, é muito fácil dizer o Brasil usa, no Mato Grosso, por exemplo, 16 quilos de agrotóxico por hectare, mas as empresas sediadas nesses países, elas se beneficiam disso. No último ano, o valor mundial comercializado pelas 20 maiores empresas foi em torno de 60 bilhões de dólares, só em agrotóxicos. Para o mundo. Para o mundo todo. Mas, enfim, 6 grandes empresas controlam 70% desse valor. Quais então, são Bayer, BASF, pela ordem, Syngenta. Syngenta, que a China comprou da Suíça, é isso? Que a China comprou da Suíça. Syngenta é a primeira, Bayer a segunda, BASF a terceira, Corteva a quarta, UPL a quinta, Corteva, que é dos Estados Unidos, UPL da Índia, em sexto lugar, a FMC também dos Estados Unidos. Elas controlam 70% das vendas mundiais de agrotóxicos. Antes da gente continuar, um lembrete. Você está nos dizendo há 4 anos que nós estamos comendo e bebendo agrotóxicos em quantidades absolutamente criminosas que estão adoecendo a população. É isso? É isso, exatamente isso. 18% da população intoxicada no Brasil com agrotóxicos são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Isso é um infanticídio. Isso é um infanticídio, é uma tragédia mundial. Não tem outro nome para isso a não ser infanticídio. A União Europeia, a Folha de São Paulo, acabou de mostrar essa preocupação do Brasil, porque a União Europeia decidiu que vai barrar a compra de bens produzidos em áreas desmatadas, a partir de agora, com 18 meses para esse período de transição. Ou seja, não dá mais para seguir esse caminho, essa tragédia que foi. O Cerrado é o bioma mais afetado no Brasil pelo desmatamento. Proporcionalmente, o Cerrado está mais desmatado do que a Amazônia. Cara do Congresso. É a cara do Congresso. É a cara do Congresso. É a cara do Congresso. O Cerrado é Brasília, é aí no entorno. Isso, e acho que é importante dizer que toda devastação ambiental ela é primeiro uma devastação humana. Acho que é importante fazer essa ressalva. Não existe crime ambiental, não existe devastação ambiental sem a devastação humana. A primeira é a devastação humana. Então, quando a mata já foi desmatada é porque as comunidades já foram aniquiladas. Então, é disso que se trata. Acho que quando a gente fala em agrotóxico no Brasil, normalmente a gente pensa em alimentos. Mas eu vou falar, por exemplo, da água. A água que é o principal alimento de todos nós somos feitos de água. Eu vou dar o exemplo de 2 resíduos. O Brasil ele autoriza um resíduo de tebuconazol, que é um fungicida, na água, que é 1.800 vezes maior do que o resíduo que a União Europeia autoriza dessa substância. Dentre outros efeitos à saúde humana, essa substância... Bob, para dizer uma coisa, quando a gente está falando de substância assim perigosa, falar em o dobro já é muita coisa. Agora, 1.800 vezes mais, não tem palavra para descrever o tamanho do absurdo que é isso. A doença a doença e a morte. É isso. Nesse caso, essa substância, o tebuconazol, ele está relacionado à alteração no sistema reprodutivo e a malformação fetal. E o outro caso, que é aquele que é mais chocante, que a gente fala toda hora, é o caso do glifosato. A União Europeia autoriza um resíduo dessa substância de 0,1 microgramas por litro e o Brasil de 500 microgramas por litro. Isso significa que a gente autoriza 5.000 vezes mais resíduo de glifosato, que é um herbicida, na água potável do que a União Europeia. O glifosato, a gente já falou, mas só para lembrar, ele está ligado a diferentes tipos de câncer, como o linfoma não Hodgkin,
ele está relacionado ao autismo, ele está relacionado a problemas de fígado, ele está relacionado a alterações nas células embrionárias e da placenta, ele está relacionado à necrose da placenta, ele está relacionado a disrupções endócrinas, quer dizer, ele está relacionado a alterações no sistema hormonal e ele também está relacionado a câncer de mama. Então, é disso que a gente está falando. Então não tem como a gente viver numa desigualdade dessas. Isso é um absurdo. Isso está na água dos rios, está na água toda. É isso. Está na água potável. Se a gente abrir a torneira e fizer um exame químico e nesse exame detectar um nível de glifosato desses, que é 5.000 vezes maior que a União Europeia, está tudo certo. E, para a maior parte dos agrotóxicos, a gente não tem sequer limite definido no Brasil. O que isso significa? Que qualquer número está dentro da conformidade. Bem, você sabe que eu fiz exame com 2 técnicas que você me indicou, com pipeta, e deu basicamente uma coisa que eu não sei o nome, fito, não sei o quê, mas significa plástico na água, isso com filtros, etc, etc. Exatamente. Em São Paulo, importante dizer isso. Em São Paulo, não é nas quebradas, não é na Amazônia, onde são toneladas de mercúrio, né? Exatamente. E, de alguma forma, essa maneira como o Brasil tem conduzido, por exemplo, a sua agricultura ou sua extração mineral, está levando o Brasil para um buraco a longo prazo. Essa mesma elite que devasta da maneira como tem devastado, impacta o meio ambiente, impacta a saúde humana. A gente tem, nos últimos anos, 56 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, o que pode significar 2 milhões de pessoas se a gente for considerar os casos não notificados. Isso tem levado a uma devastação da saúde humana, da saúde ambiental e poderá significar uma devastação econômica também a médio prazo, porque assim como a União Europeia já está colocando restrições ou de alguma forma boicotes indiretos aos produtos brasileiros, não é? Já que a União Europeia, por exemplo, não vai importar mais produtos que estejam relacionados ao desmatamento, e isso tem sido um elemento de tensão na discussão do acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, o tema dos agrotóxicos vai ser a tendência mundial. Então, o Brasil, né, esse setor tem que olhar para si mesmo e entender que o mundo está cobrando uma outra postura desse país. Aliás, foi outro tema que o Lula também tratou na conversa, dirigindo-se exatamente à União Europeia, né? Da ameaça, etc, etc. Exatamente, porque obviamente há uma pressão da sociedade civil na Europa que não quer estar comprometida nem com devastação ambiental e também não quer se envenenar, não quer se contaminar se alimentando com alimentos com resíduos de agrotóxicos. Então, essa tensão está posta e é passada a hora de enxergar que, por exemplo, algo como o pacote do veneno é rasgar não só o princípio de precaução no Brasil, que tem a ver com a salvaguarda da população brasileira, como é rasgar também a inserção do Brasil nos mercados tão caros, digamos, a esse setor. Agora estou lembrando, sabe do quê? Você está falando do feijão, tal. O que temos no feijão no Brasil e no fumacê contra a dengue? Nós temos a mesma coisa no feijão e no fumacê, uma substância que se chama malationa, que é um larvicida, um inseticida. Ele é autorizado no Brasil num volume de resíduo que é 400 vezes maior do que o resíduo autorizado dessa substância na União Europeia. A malationa, assim como o glifosato, foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígena também em 2015, pela Organização das Nações Unidas, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Então, é isso. O que tem no feijão? Tem malationa, dentre outros agrotóxicos. E quando tem, em níveis que estão nas centenas de vezes maiores do que aqueles da União Europeia. Então, nós estamos nos envenenando, nos adoecendo, nos matando e seguimos, e alguns seguem fazendo de conta que isso é apenas porque você é uma ecochata, é isso?
É basicamente isso. Essa é a desculpa. Numa das formas em que eu fui perseguida, que eu sofri uma perseguição que era da minha própria vida e outra um ataque à minha pesquisa científica, uma tentativa de desqualificação e a justificativa era essa, de que era um posicionamento político ou de que estava relacionado a algum tipo de ambientalismo, entre aspas, natureba. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um outro patamar de discussão. Na saúde, a conta já chegou, do ponto de vista econômico, está chegando. Está chegando, mesmo do ponto de vista econômico, na saúde há uma conta feita de que para cada dólar gasto com agrotóxicos no Brasil, o SUS gasta 1,16 dólares para tratar as doenças que são resultado dessa exposição a agrotóxicos. Então, a gente está trabalhando com... Acho que sempre é importante ressaltar com informações que são oficiais e são públicas, que o Brasil tem, em função do SUS, por exemplo, da existência do SUS. Então, é um tiro no pé econômico já agora, só que esse ônus, por enquanto, quem assume é o governo brasileiro, e pode significar um ônus muito maior a médio e longo prazo do ponto de vista da própria inserção, da maneira como se dá a inserção do Brasil na economia mundial. Para encerrar, uma última coisa. Tudo isso que você diz é usando dados oficiais dos ministérios e instituições brasileiras, é isso? Sim, todos os dados que eu menciono quando eu falo de pessoas intoxicadas são dados do SUS, Sistema Único de Saúde. A gente tem um levantamento de dados que é oficial e que é público, o que é muito bom. Inclusive, isso é uma coisa que o Brasil deveria exportar para a União Europeia e para o resto do mundo, porque a gente tem uma base de dados incrível e confiável. Eu uso os dados do IBAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, e também do IBGE. Então, é com base nesses dados que eu estou trabalhando e trazendo esse tipo de informação, com dados oficiais e públicos. Larissa, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Siga em frente e sigamos falando, né? Obrigada, Bob. Sigamos falando. Um ex-grande líder, não nos abandone, não nos deixe só. De jeito nenhum. Prazer falar com você, Bob. Obrigada. Falou, querida. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.